te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Provérbios, capítulo 30. Amanhã, Deus permitindo, nós terminamos então todo o livro de Provérbios. E aí daremos início a mais um livro bíblico para podermos então ler e meditar. Lembrando que nós estamos lendo todo o Velho Testamento, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, se você está pegando essa informação agora, né? Você pode saber que está tudo gravado, você pode ter essa leitura bíblica, essa reflexão desde o primeiro capítulo de Gênesis, né? O primeiro versículo até agora, passando por todos os livros e capítulos e versículos até esse texto de Provérbios, tá bom? Não deixe de compartilhar, de dar o seu like, de se inscrever se ainda não é inscrito, ou então incentivar a outros, e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso então à leitura da palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis onde o ser humano cada vez mais se distancia das verdades de Deus, e é importante para que tenhamos um mundo mais justo, um mundo melhor, um mundo realmente onde haja sábios e não tolos, né? É preciso que a palavra de Deus então seja divulgada. Era esse o interesse de Salomão, que diminuísse o número de tolos e aumentasse o número de sábios, ok? E você pode contribuir então para que isso aconteça. Muito bem, o livro de Provérbios, capítulo 30, é uma coleção de ditos sábios e conselhos para viver uma vida boa e uma vida correta. Esse capítulo, especificamente capítulo 30, contém as palavras de um homem chamado Agur, filho de Jaque, segundo a informação bíblica, e esse texto está dividido, né, em duas partes. A primeira parte, dos versículos de 1 a 9, contém a oração de Agur a Deus. Agur, ele reconhece a sua própria ignorância e pede sabedoria e compreensão, reconhecendo que somente Deus pode fornecer conhecimento e discernimento verdadeiros. Ele também pede, né, moderação e contentamento, reconhecendo que tanto a pobreza quanto a riqueza podem levar à tentação e ao pecado. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai dos versículos de 10 a 33 e contém ali uma série de ditos e observações sobre vários aspectos da vida. Isso inclui os perigos de caluniar os outros, né? Então, o ser humano, você vê que não muda, né? Vai passando dias, anos, séculos, e o ser humano continua da mesma forma. Então, os perigos de caluniar os outros, a sabedoria do trabalho árduo, a natureza fugaz da beleza e da juventude, porque ela vai embora, o perigo da arrogância, a sabedoria de obedecer aos pais e a importância de manter um senso de admiração, né, pelo mundo, tá? E ao longo então desse capítulo 30, há um foco na humildade, na sabedoria e na reverência a Deus. Agur, ele reconhece as suas próprias limitações e ele enfatiza a importância de buscar conhecimento e entendimento em Deus. Ele também reconhece a importância de viver uma vida virtuosa e evitar as armadilhas do pecado e da tentação. Então, no geral, Provérbios 30, ele oferece conselhos práticos e atemporais, ou seja, para qualquer tempo, para qualquer época, para qualquer cultura, qualquer pessoa, para que possa viver uma vida boa e uma vida correta. Então é sobre isso que ele traz aqui no capítulo 30. Não sabemos ao certo quem era Agur, a não ser que ele era filho de Jaque, mas também não temos informação mais concreta
né? Apenas esse capítulo nos fala a respeito disso, dessa pessoa, e não temos nada muito concreto, mas o que nós sabemos é que era uma pessoa de extrema sabedoria também, ao ponto de nos deixar, então, essas informações e instruções tão importantes, ok? Então ele começa, vamos começar a nossa leitura, no capítulo 30, então, versículo 1, dizendo o seguinte: palavras de Agur, filho de Jaque, o Mazaíta, que proferiu este homem a Itiel e a Ucal. E ele continua dizendo: na verdade, eu sou o mais bruto dos homens, nem mesmo tenho conhecimento de homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Então, com uma eloquência muito grande, Agur ele abre o seu texto com essas perguntas que são retóricas, para que ele, assim então, possa exaltar a grandeza de Deus e as excelências da criação de Deus. Nenhuma inteligência humana poderia conceber coisas tão estupendas. E aqui estão perguntas que merecem respostas. E essas respostas seriam, com certeza, muito difíceis de serem dadas se não fosse através da palavra de Deus. É impossível olhar o universo com a sua beleza, que é multifacetária, complexa, é algo difícil de se entender, inescrutável, sem se curvar, então, diante do Criador, o nosso Deus. Ao mesmo tempo que nos sentimos esmagados pela fragilidade humana, nós ficamos também extasiados com a grandeza insondável do nosso Deus. É algo maravilhoso nós pensarmos nessa grandeza de nosso Deus. Nós não temos como aquilatar isso, como quantificar isso, mas com certeza nós sabemos de que é algo extremamente necessário de refletirmos e de buscarmos entendimento, tá? Então ele começa falando sobre a grandeza de Deus em toda a sua criação. Versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, 3 verdades acerca da palavra de Deus são aqui destacadas. A primeira fala a respeito da natureza da palavra de Deus, Ela é pura. Não há nela nenhuma contaminação, não há nela nenhuma impureza. O seu conteúdo todo é inspirado por Deus. O Novo Testamento, lá no livro de Timóteo, vai falar sobre isso, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é proveitosa para cada um de nós, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. Então, ela é extremamente necessária. Em segundo lugar, trata também do efeito da palavra de Deus na nossa vida. A palavra, ela é escudo para cada um de nós, é escudo para aqueles que confiam em Deus. Você precisa de um escudo, precisa de uma defesa. A palavra de Deus é esse escudo, ela é arma de combate e também é escudo de proteção, porque ela é mencionada também como sendo uma espada. Então a palavra de Deus é tanto espada, arma de ataque, de combate, mas também é escudo, é um artifício de proteção. Então o alvo da revelação é promover a confiança e não o mero conhecimento. Existem muitas pessoas que têm conhecimento, mas que não têm nenhuma dependência de Deus. A terceira verdade destacada no texto aqui é a completude da palavra, como ela é completa. Ela não é apenas pura, ela é completa. Ela tem algo que transcende, que vai além daquilo que nós podemos imaginar. Nada pode ser tirado dela, nem tampouco acrescentado a ela. É mencionado essas palavras aqui, e lá no texto também do livro de Apocalipse é dita a mesma coisa, que não se deve acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus sob pena de juízo.
Então, ela é a nossa única e suficiente regra de fé e de prática, e nós devemos, então, observá-la no nosso dia a dia. Versículo 7. 2 coisas te pedi, não mas negues, antes que morra. Né? Não negue aquilo que eu estou pedindo antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer quem é o Senhor, ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, palavras interessantíssimas no texto aqui. O texto justamente expressa 2 desejos do escritor antes de morrer. O primeiro é ele ser livre da falsidade e da mentira. E o segundo é não profanar o nome de Deus, seja pela riqueza ou seja pela pobreza. Então, os 2 pedidos que convergem num só alvo dizem respeito ao caráter e às circunstâncias que são um perigo para a nossa vida. O autor demonstra humildade ao pedir livramento da tentação. Sabe que não consegue lidar com essas ameaças com as suas próprias forças. Em Deus está, então, o nosso refúgio, e na confiança nele está o nosso escape. E ele deixa bem claro isso nesses versículos. Né? Eu não quero ser rico demais para não o negar ao Senhor, mas também não quero ser pobre demais para vir a furtar e envergonhar o nome dele. Tá? E não quero também, como ele diz no versículo anterior, né, ter vaidade e ter uma palavra mentirosa. Ok? Versículo 10. Não acuses o servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu fiques o culpado. Então não há crueldade maior do que expor, né, um empregado hoje, né, chamado de colaborador, a uma situação de vexame ou de constrangimento diante do seu patrão. Né? Essa atitude não apenas fere a honra, mas ameaça o seu próprio emprego e compromete o sustento da sua família. Então a calúnia é um pecado horrendo aos olhos de Deus. Né? Então não acuses o servo diante do seu senhor. Não deve acusá-lo em momento algum, em lugar algum, mas aqui ele faz a menção, né, de estar acusando na frente daquele que está dando emprego para essa pessoa. Então o caluniador semeia contendas e colhe para si maldição com toda certeza. Tá? E ele então faz aqui um alerta com relação a essa questão. Não há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Né? Existe uma geração assim. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Então, o texto aqui, nesses versículos, nos destaca a arrogância, né? Os 4 facetas da arrogância. A primeira tem origem em uma infância ímpia. Então, aqui o orgulho é visto como algo que corrompe a atitude da pessoa para com seus pais, ou seja, para os seus superiores. Amaldiçoar e bem dizer, pai e mãe, é o máximo da arrogância ou da ingratidão. E virar as costas para quem o gerou é algo terrível. Ferir a quem lhe deu a vida, né, é algo abominável aos olhos do Senhor. A segunda faceta da arrogância leva o orgulhoso a ter uma atitude desfocada e desproporcionada aos seus próprios olhos. Né? Então, ele deixa bem claro essa questão. Né? Então, ele diz que nunca, ele é puro aos seus próprios olhos, mas nunca se lava da sua imundícia. Tá? Então, é trágica a presunção de querer ser quem não se é. Então, a falsa propaganda de si mesmo não é apenas arrogância, mas é também uma hipocrisia tremenda. A terceira faceta da arrogância leva o altivo a corromper a sua relação com o mundo ao seu redor. Né? Ele fala isso no versículo 13. Há uma geração cujos olhos são altivos, suas pálpebras são sempre levantadas. Né? Então, trata-se da pessoa que vive de salto alto, querendo ser maior e melhor do que todo mundo.
E temos aqui também, no versículo 14, agora a quarta faceta da arrogância que leva o altivo a corromper a sua relação com aqueles que ele supõe serem os seus inferiores, né? Aquele que oprime o fraco, que tripudia sobre o necessitado, esmaga os aflitos, ele é arrogante, é insolente, né? Diz aqui, os dentes são espadas, as queixadas são facas, né? Consome os aflitos, os necessitados. Então, esse arrogante, ele deixa bem claro que tem é insolente e alguém extremamente prejudicial às pessoas que estão ao seu redor. Versículo 15. A sanguessuga tem duas filhas, dá e dá. Essas três coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, então ele está falando aqui, né? Então ele fala sobre quatro, né? Três coisas que nunca se fartam, quatro que nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo nunca dizem basta. Então, a ganância insaciável, né, pode ser ilustrada então pela sanguessuga aqui, dá, né, ou outra tradução, mais. Então, ela nunca se farta, nunca está bom. Há pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, querem sempre ter mais. Haja vista a corrupção que nós vemos no mundo, e olhando para o nosso país, nós vemos também grandes corruptos. E são pessoas que não têm onde gastar mais o dinheiro, mas continuam querendo ter mais e mais e mais. E ensina-os da sua família a serem também ladrões, corruptos, porque agem da mesma forma, né? Então, o ganancioso, ele mente, ele corrompe, ele rouba, ele mata para alcançar o fruto da sua cobiça, porque ele nunca se satisfaz. Está sempre correndo loucamente atrás daquilo que não tem, né? E por isso, então, ele deixa bem claro essa questão, né, sobre essa atitude de arrogância, essa atitude de sempre querer mais daquilo que não se tem. Tá? E aí ele diz que, né, nunca basta. A questão da sepultura, a madre estéril, a terra, né, que não se farta de água, e o fogo nunca dizem basta. Sempre estão querendo mais e mais. Sepultura, né, a questão da esterilidade. Então, sempre nós vamos vendo aqui que essas coisas vão se repetindo, que elas nunca terminam, elas nunca acabam, nunca há um basta para essas coisas. Ok? Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência à mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os filhotes da águia os comerão. Então, a relação entre pais e filhos deve ser marcada por amor e respeito, afeto, gratidão, e não por zombaria ou por desprezo. Filhos que assim agem lavram a sua própria sentença de morte, e ele usa aqui expressões fortes, né, sobre os olhos que serão arrancados, né, pelos corvos, pelos filhotes de águia. Tá? Então, ele menciona aqui sobre algo bem forte, né, acontecendo na vida daquele que zomba do pai e despreza a mãe. Essas três coisas me maravilham, e quatro há que não conheço. Tá? Aí ele menciona quais são: o caminho da águia no ar, né? Ele está falando sobre a maravilha de ver justamente uma águia, né? O seu voo é algo maravilhoso. O caminho da cobra na penha, tá? Ela não deixa marcas, e aqui a penha está falando sobre justamente um penhasco, sobre rochas, né? Não fica o rastro dela, você não sabe quando ela passou, ou se ainda vai passar por ali. O caminho do navio no meio do mar, quando você vê um navio no meio do mar, ele forma um caminho, né? As águas vão se abrindo por onde ele passa. E o caminho do homem como uma virgem, né? Então ele fala sobre isso. Três que ele fica maravilhado, e a quarta que ele não conhece, tá? Ele ainda não vivenciou isso. Então, o que ele não conseguia definitivamente entender era o caminho justamente de um homem com uma donzela. O casamento é de fato um grande mistério,
idênticos, não é a relação de dois iguais, mas justamente de dois diferentes, né? Dois universos tão distintos. Como é que podem se unir? Como é que podem formar uma só carne, como diz o livro de Gênesis? Pessoas tão diferentes, tá? Então ele deixa claro essa questão aqui, e ele diz que ele não conhece, porque ele não vivenciou também essa situação. Ok? Versículo 20. O caminho da mulher adúltera é assim: ela come, depois limpa a sua boca e diz: não fiz nada de mal. Para a mulher adúltera, um ato de adultério não é nada diferente das suas refeições regulares, né? Como limpar a boca. É algo do seu dia a dia, é algo do seu hábito, da sua conduta diária. Os seus múltiplos relacionamentos são tão descartáveis quanto os guardanapos que ela usa para limpar a boca, né? Depois de cada refeição. E é por isso que ele diz aqui, então não há significado, não há importância alguma, né? Essa questão pela qual ela vive, tá? Por 3 coisas se alvoroça a terra, e por 4 que não pode suportar. Pelo servo, quando reina, e pelo tolo, quando vive na fartura, tá? O servo reinar é algo possível, mas difícil. O tolo viver na fartura também é muito difícil, né? Já vimos isso em todos os capítulos anteriores, né? Porque é um tolo, então dificilmente ele vai ter alguma coisa com a qual ele possa se apegar. Pela mulher odiosa, quando é casada, né? Então, uma mulher casada que é odiada pelas pessoas já é uma situação realmente muito complicada. Pela serva, quando fica herdeira da sua senhora, né? Então, os exemplos citados aqui não representam uma reviravolta saudável das circunstâncias da vida, mas uma tomada de posição na qual a gente deixou o orgulho sobre a cabeça, né? E foi transtornado, então, pela soberba, tá? Então, ele fala claramente sobre essa questão. Servo, rei e tirano, né? São arrogantes, não reconhecem a bondade de Deus. Uma mulher amargurada não reconhece a felicidade que vem de Deus. E uma serva, né, que se enche de orgulho, não reconhece o presente de Deus. Ela quer tomar aquilo que é do outro, tá? Então, ele menciona essas 3 situações aqui. Versículo 24. Essas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte. Todavia, no verão, preparam a sua comida, tá? Então, está usando exemplos aqui que nós devemos observar. Os coelhos são um povo débil, e contudo põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei, e contudo todos saem, e em bandos se repartem. A aranha se pendura com as mãos, e está nos palácios dos reis. Então aqui ele fala sobre 4 situações, né, interessantes, tá? Ele fala sobre provisionamento, sobre habitação, sobre ordem, sobre audácia, tá? Então as formigas, então fala sobre provisionamento. Elas trabalham incansavelmente, né, no verão para estocar alimento suficiente para o inverno. Então fala sobre a provisão. Sobre os coelhos, né, são pequenos mamíferos que se escondem nas rochas. Então fala sobre habitação, né? Eles conseguem habitar nas rochas, conseguem encontrar abrigo. Os gafanhotos, eles dizem que tem uma ordem clara, eles não têm líder, né? Marcham em bando e agem com harmonia mesmo não tendo nenhum líder, ok? E depois ele fala também sobre a aranha, sobre a sua audácia. Qual que é a audácia da aranha? Ou, né, numa outra tradução fala sobre a lagartixa. Um e outro, né, são interessantes, né, porque diz que é um animal tão pequeno, tão frágil, né, mas se atreve a estar num palácio. Se atreve a estar no palácio dos reis. Se atreve a entrar no local daquele.
tá? Então, será que dá para aprender alguma coisa com esses pequenos animais? Né? Dá para aprender alguma coisa a respeito de provisionamento, sobre habitação, sobre ordem, sobre audácia? Dá para aprender alguma coisa? Se dá, então olhe para esses animais e aprenda com eles. É isso que Agur aqui está dizendo. Esses 3 têm um bom andar e 4 passeiam airosamente. Né? O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, né? O bode também. E o rei, a quem não se pode resistir. Tá? Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca. Bom, o poder e a sabedoria do Criador ficam implícitos, então, nessas 4 criaturas que são mencionadas aqui nos versículos anteriores. Ele fala sobre o leão como sendo o rei dos animais, né? Mesmo com toda a sua aparente timidez, mas ele é o rei dos animais, ele age dessa forma. Tá? O galgo, também colocado em outros momentos como um galo, ele anda sempre de cabeça erguida e de peito estufado. O galo está sempre andando desse jeito, né? Dessa forma. Ele fala sobre o bode. O bode não recua diante das ameaças, ele é valente e determinado. Interessante que a gente tem visto aí na internet muitos bodes atacando pessoas. Eles são assim. Né? E depois ele fala sobre o rei, que é revestido de força, poder, riqueza e de autoridade. Né? O rei a quem não se pode resistir. Então são todos seres observados, né? Seres que devem ser observados e que todos foram criados por Deus. E Deus, então, mostra a particularidade de cada um deles e que podemos, nisto, aprender alguma coisa. Aí ele fala, se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca, tá? Porque o mexer do leite produz manteiga e o espremer do nariz produz sangue. Assim a força da ira produz contenda. Então, o texto tem um propósito, né? Alertar-nos para o fato de que a humildade pacificadora evita tragédias. Mas a altivez provocadora gera contendas e gera situações terríveis, né? Então, uma questão de causa e efeito, semeadura e colheita. É isso que ele está dizendo. Por isso que ele usa aqui a expressão mexer o leite produz manteiga. Espremer o nariz vai produzir sangue, né? Então, assim, a força da ira produz contenda. Então, ninguém colhe harmonia incitando ira. Então, é sobre isso que ele menciona aqui nesse último versículo. Ele diz, então, que devemos ter uma atitude pacificadora, devemos ser pessoas equilibradas, pessoas que dominam, né? Têm autodomínio, autocontrole. Então, isso é extremamente importante para todos nós, ok? Então, são vários os conselhos que são dados aqui por Agur e que nós podemos e devemos, então, buscar segui-los, né? Em cada um desses exemplos que são mencionados aqui, nos primeiros 9 versículos falando sobre oração e nos demais versículos, né, de 10 a 33 falando sobre várias situações claras e específicas da vida, na qual, então, olhando até para seres, né, que Deus criou, animais e também o ser humano, como nós podemos aprender a viver de maneira sábia para que Deus seja exaltado, você seja abençoado e leve bênção para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Então é sobre isso que Agur fala e é sobre isso que nós devemos então meditar, refletir e trazer para o nosso viver diário. Tá bom? Que Deus abençoe o seu dia. Tenham todos um bom dia na graça e na paz do Senhor. E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela sabedoria aqui encontrada. Que nós possamos fazer parte, ó Deus, desse grupo de pessoas que estão buscando sabedoria e sair desse grupo de tolos, ó Deus, que vive somente a prejudicar quem está ao seu lado. Orienta-nos, portanto, dá-nos um bom dia. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Tá? Que você, então, possa ser grandemente abençoado pelo Senhor. E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez, então, para dar continuidade ao último capítulo, então, do livro de Provérbios. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua companhia. E até amanhã, se Deus permitir.
te adorar.